O governo lança a campanha para explicar a reforma da Previdência à população. Em áudio e vídeo, Brasília, Luciana Verdolim. O governo divulgou aqui em Brasília a nova campanha publicitária que, de maneira clara e direta, pretende explicar a reforma da Previdência. Num formato de perguntas e respostas, o objetivo é tirar dúvidas e mostrar o que muda e o que não muda com a reforma, tentando dessa maneira, reduzir a resistência na sociedade. O ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, ele deu o tom do que o governo pretende com a campanha. Segundo ele, é preciso mostrar as ações do governo, sem, no entanto, qualquer questão ideológica. Aqui no Palácio do Planalto, a semana começou com um desafio de reduzir os ruídos na comunicação e numa estratégia conjunta. Líderes e o Ministério da Economia foram desmentidas informações de que seria apresentada uma proposta alternativa à reforma da Previdência, com a cara lá do Congresso Nacional. Na contramão das articulações, o presidente Jair Bolsonaro tropeçou nas palavras e aumentou ainda mais a confusão ao voltar a criticar a classe política brasileira. Mas o grande problema é a nossa classe política. É nós, Witzel, é nós, Crivella, sou eu, Jair Bolsonaro, é o parlamento em grande parte, é a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa. Nós temos que mudar isso. Poucas horas depois, no entanto, o tom do presidente mudou e ele defendeu a necessidade da aprovação da matéria da reforma da Previdência e lamentou também o fato de não conseguir receber todo mundo aqui no Palácio do Planalto. Nós valorizamos sim o parlamento brasileiro, que vai ser quem vai dar a palavra final nessa questão da Previdência, tão rejeitada ao longo dos últimos anos. Mas quando se tem à sua frente os números concretos da Previdência, muita gente muda de ideia. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, lá da Câmara, o deputado Felipe Francischini, ele minimizou as declarações de Bolsonaro e saiu em defesa do presidente da República. O presidente ele está sob muita pressão, há muitos assuntos que hoje pesam a questão governamental, mas tenho certeza que no final das contas ele vai dar esse protagonismo para o Congresso, não só na questão da Previdência, mas também na tributária. Segundo o chefe do Gabinete de Segurança Institucional aqui da Presidência da República, o general Augusto Heleno, o Congresso é que tem mesmo a responsabilidade de votar e fazer os ajustes necessários no texto da reforma da Previdência que foi enviado aqui pelo governo. Diante da reclamação de falta de diálogo do governo com o Congresso, ele disse que o dia teria que ter bem mais de 24 horas para que o presidente recebesse todo parlamentar que pede uma audiência aqui no Planalto. A reclamação vai acontecer sempre, né? Todo mundo quer mais consideração, quer mais afeto, todo mundo é carente. O líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, no entanto, admite que já passou da hora do governo começar a contabilizar os votos favoráveis à aprovação da reforma da Previdência lá na Câmara. Sem dúvida nenhuma, é necessário que o governo monte sua base. Hoje o governo tem apoio declarado, fechado questão apenas do PSL. Eu acredito que o governo esteja construindo. A responsabilidade é da Casa Civil, é do ministro Onyx. O presidente Jair Bolsonaro, que ontem voltou a criticar a imprensa durante o lançamento da segunda etapa da campanha publicitária da nova Previdência, ele amenizou as críticas. Garantiu que o governo não vai criar dificuldades para vender facilidades. E, mais uma vez, disse que reconhece que tem limitações, que não nasceu para ser presidente. Mas lembrou, no entanto, que quem nasceu ou está preso ou estocando vento. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele demonstrou confiança de que a reforma será aprovada até o início de junho. Segundo ele, porque o Congresso sabe que ela é fundamental. Admitiu diferenças ideológicas entre os partidos lá no Congresso, mas afirmou que é preciso que a responsabilidade com o país seja colocada acima de tudo. De Brasília, Luciana Verdolim. Professor Vila, a campanha tendo início.
A questão é mais complexa, parece tão banal as justificativas, vira uma banalidade, como se fosse uma conversa num botequim, né? A questão é mais complexa, nós temos de pensar o país, que a reforma da Previdência é parte, mas não é o todo. Então o presidente da República, ele tem de evitar, durante o dia, não é cada dia, ele tem uma opinião diferente dessa relação, que faz parte do Estado Democrático de Direito. Então, quando seus apoiadores querem fechar o STF, e nas redes sociais está lotado disso, quando o seu filho disse que para fechar o STF basta um jipe, um cabo e um soldado, é sério, é uma coisa muito preocupante, né? Quando falam, vamos colocar em prática o artigo 142, está circulando nas redes aí, artigo 142 da Constituição, aquele que eles falavam entre aspas, intervenção militar constitucional. Não existe intervenção militar constitucional, isso é uma bobagem. A questão toda é que precisa entender como é que funciona. O presidente é despreparado. Ele acabou de dizer que não nasceu para ser presidente. Bem, há 30 anos na vida política tem que ter estudado. 30 anos. 3 décadas. Quantos livros ele leu em 3 décadas? Por que ele perde tempo com o Twitter? Perde tempo com aquele texto que espalhou na sexta-feira inútil, um texto bobo, e faz uma introdução dele próprio dizendo que o sistema queria matá-lo em Juiz de Fora no dia 6 de setembro do ano passado. Isso é perda de tempo. Quando compartilha o vídeo do pastor congolês, que é patético, né? Que é uma coisa absurda, que diz que ele chegou ao poder por uma determinação divina. Então a grande questão, ao invés de perder tempo no Twitter, eu recomendo ao senhor, com todo o respeito, que estude. O senhor não sabe, se o senhor sentar aqui na Jovem Pan e eu pedir para o senhor me explicar 6 itens da reforma da Previdência, o senhor não sabe. O senhor não sabe. O senhor não tem os dados na ponta da língua. O senhor não conhece a questão toda que o governo está... Não há governo no Brasil hoje. Governo no sentido lato da expressão. Governo no sentido amplo, macro, né? A gente não sabe quais são os objetivos do governo. Isso é o que eu estou dizendo, não sou só eu. Vários economistas, por exemplo, estão dizendo isso. Não há uma visão macro. Ninguém sabe, além da reforma da Previdência, que é o quê? O que vai acontecer? Aí, magicamente, nós entraremos no paraíso? Claro que não. Nem no purgatório chegaremos. Tem um longo caminho. Então tem de explicar, tem de ter conhecimento do país. As relações com o Congresso são relações normais, de tensão, isso é normal. Agora, querer demonizar, dizer que o honesto é o executivo e os outros 2 poderes são corruptos, é querer caminhar para a ditadura. Aquele texto de sexta-feira, distribuído no WhatsApp pelo presidente, com a chancela do presidente, parecia um plano Cohen, só de 1937, só que em 2019. Só que era patético. Aquele plano Cohen foi escrito pelo capitão Olímpio Mourão Filho, à época capitão em 1937, que era uma conspiração comunista, e foi usado pela ditadura varguista para dar um golpe de Estado em 1937. Pensar em golpe de Estado em 2019, pode tirar o cavalo da chuva. Ninguém pensa nisso. Que golpe de Estado? As nossas instituições são ruins, porém elas estão funcionando. Vide o impeachment de Dilma Rousseff, por exemplo, né? Que foi uma prova concreta do funcionamento das instituições. O que falta é profissionalismo. Dentro do Palácio do Planalto há amadorismo. Profissionalismo no bom sentido da expressão, não é no sentido ruim do edando que se recebe. Tem que ter uma noção da altura, ter a compostura do cargo presidente da República. Saber o que significa isso, né? Não é encontrar um japonês em Manaus e fazer aquele gesto que eu tenho de fazer aqui, a bem da verdade. Encontro o japonês, uma pessoa de origem asiática, que nem falava português, falou: quer dizer que você é tudo pequenininho? Meu Deus, imagina Juscelino Kubitschek fazendo isso. Imagine Juscelino Kubitschek fazendo isso. Imagine, com todos os defeitos do mundo, Getúlio Vargas fazendo isso. Eu estou falando de grandes presidentes do século XX. Então, essa é questão séria, nós precisamos levar a sério o nosso país. Até agora estão brincando em governar o Brasil, isso é uma grande brincadeira. E o que acontece, o reflexo econômico? Na bolsa, no câmbio, na paralisia dos investimentos, né? Nas expectativas de crescimento que não param de desabar de 2,8 para 0,8, né? No cenário desenhado no escritório, por exemplo, de consultoria do Pastore, falando: olha, nós não estamos caminhando para a recessão, diz ele no relatório lá de 7 páginas, nós estamos caminhando para depressão.
e mostra, por exemplo, a relação entre o crescimento demográfico, né, do país e como que a renda per capita vai caindo. Ou seja, se nós continuarmos nesse ritmo de crescimento econômico, a renda per capita vai dobrar em 240 anos. 2 séculos e meio. Quer dizer, vamos passar para os dados econômicos. Quer dizer, vamos levar a sério o Brasil. Augusto. Eu acho que a reforma essa campanha da reforma em favor da reforma da Previdência começou tarde, né? Como mostra a campanha que já está no ar há tantas semanas aí da Jovem Pan. Tinha que começar antes. De qualquer maneira, melhor ter começado agora do que não fazer, né? Nenhum tipo de publicidade. O Vila tem razão, a reforma da Previdência não resolve todos os problemas do país. Agora, ela evita, a nova Previdência evita que o país quebre mais cedo ainda. E a verdade é que o país chegou quebrado a esse governo e o governo não tem agido com suficiente habilidade para melhorar as coisas. Agora, esta reforma precisa parar também, o Congresso precisa parar com as manobras destinadas a adiar. Isso se espera do PT, o PT joga no quanto pior, melhor. A bancada do governo é totalmente inexperiente, inábil, incompetente para fazer as coisas andarem. E o Centrão, que tem contas a ajustar com a polícia, com a justiça, ele está conduzindo esse processo. Então aí está todo mundo errado, né? Quer dizer, precisa prestar atenção aos movimentos, por exemplo, feitos no Congresso para implodir a lei anticrime do Moro. Não é para mudar, não. É para implodir. Por quê? Porque meio mundo no Congresso, e eu ressalvo aqui que a instituição evidentemente é indispensável, mas este Congresso, esta legislatura, exemplo de tantas outras, eles estão tentando implodir o Sérgio Moro e a sua lei anticrime, porque eles são criminosos mesmo. O próprio presidente do Congresso já tem 2 casos de polícia a explicar que são bastante graves. Um o transformou no Botafogo da Odebrecht e o outro apareceu agora na delação de um executivo da Gol. Então também o Rodrigo Maia precisa parar com esse jogo de gato e rato, que só faz mal ao país. As declarações desastradas, sucessivas e desastradas do Bolsonaro são ampliadas até pelo jogo de cena feito pelo Rodrigo Maia.